Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindo a mais um Bionote, o 11º dessa temporada de 12 episódios, quase fechando o ano. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre a neuroquímica da produtividade. Nós vamos conversar com o Arthur Correia, que veio no Bioquímica do Amor, e agora ele vai falar um pouco pra gente sobre produtividade. E vai ser bem interessante, o papo foi bem legal. Acho que vocês vão gostar bastante desse papo, que vai te preparar pro próximo ano. Eu acredito que todo mundo agora quer ser mais produtivo, todo mundo quer conquistar novos caminhos. Então, ano que vem, a gente preparou esse episódio para que ano que vem você comece com o pé direito. E lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, que é uma empresa especializada na venda de equipamentos para a área biológica e ambiental, que acabou de lançar uma loja virtual novinha, tá lá no ar. Em dezembro tem grandes novidades, então acessem www.lognature.com.br. Então vamos pro podcast que tá bem legal. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Bionote. Estamos de volta no 11º, mas falta só mais um para fechar o ano, nossa primeira temporada. E nós temos a honra de receber novamente o Arthur Correia, que fez o Bioquímica do Amor com a gente lá atrás. E o Arthur, além de ser um ninja, mestre em engenharia de materiais, especialista em bioquímica e biohacking, ele veio falar com a gente sobre a neuroquímica da produtividade. E aí, Arthur, beleza? Oi, gente, é um prazer estar aqui de novo. Eu me divirto demais de estar aqui. E eu acho que essas perguntas são muito interessantes, assim, discutir esses temas, principalmente à luz da sociedade, do desempenho que a gente vive hoje, assim, né? De ter que ser mais produtivo e trabalhar fim de semana e responder em meia-noite. Então eu acho importante a gente discutir isso e saber, assim, o que a gente tá fazendo certo, o que a gente tá fazendo errado. Eu já vi que o assunto vai ser bem grande, né? Também aqui com a fundadora da Log, Juliana Cleissod. E aí, Ju, como é que você tá? Tô ótima, super animada com essa conversa. Muito obrigada, Arthur, mais uma vez por aceitar nosso convite. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva. Ah, sim. E também o nosso especialista biólogo também, co-host do podcast, Felipe. Como é que você tá, Felipe? E aí, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Beleza, Felipe. Concordo com a Ju, acho que vai ser muito produtivo hoje o nosso... Espero que seja. O nosso episódio aí. Então, Arthur, a gente queria começar perguntando, você contou um pouco da sua história lá no Bioquímica do Amor, mas eu queria saber como é que você entrou e começou a falar sobre produtividade, felicidade produtiva, né, que é o curso Sim. que você dá. Como é que chegou a abordar esse assunto e você falou, é isso que eu vou lidar com isso, agora eu vou dar curso para as pessoas sobre isso? No final de 2016, junto com um grupo de amigos, nós fundamos um grupo de estudos. Sim. De empreendedorismo, não tinha nada a ver. Mas um dos temas da discussão do empreendedorismo passa por produtividade. E como a minha área é biologia e tal, eu falei, não, cara, tem que ter alguma coisa biológica por trás disso, né? As ferramentas que as pessoas usam pra ser mais produtivo, deve ter alguma coisa a ver. Aí comecei a estudar. Aí fui... Na verdade, eu não comecei pela neuroquímica, eu comecei pelo comportamento, né? E fui entendendo que os nossos comportamentos têm uma origem neuroquímica. E aí fui pra essa direção. Então, no final de 2016. E chegou num ponto que felicidade e produtividade pareceram a mesma coisa. Tipo assim, os fundamentos neuroquímicos, os processos neuroquímicos da felicidade estão absolutamente conectados com os processos neuroquímicos da produtividade. Aí eu fui entender um mantra, né, do empreendedorismo contemporâneo, eu acho que até bastante batido, que é a felicidade é a nova produtividade. Então, na verdade, não dá pra separar as duas coisas. Talvez fique um pouco mais claro, espero que eu consiga deixar isso um pouco mais claro ao longo da nossa conversa. Mas eu achei que isso foi interessante chegar nessa conclusão, porque a gente vem de um paradigma produtivo social, principalmente social e cultural, de que produzir é ralar muito e virar a noite ralando. Eu lembro na faculdade a galera contava como se fosse uma grande vantagem. Nossa, tem 3 noites que eu tô aqui virado no Guaraná pra fazer dissertação. E eu nunca precisei disso. Eu falava, na minha cabeça, eu falava, pô, que idiota. Depois é que eu fui entender porque eu achava isso idiota, porque isso não é nem fudendo. Ah, não pode falar palavrão? Pode. Pode. Não, tá não é sustentável. Não, isso não é sustentável. Isso não é ser produtivo, né? Não necessariamente. Dá a ilusão de ser. Uhum. Né? Então, eu acho que primeiro é importante definir o que é produtividade. Ah, legal. Então, tipo, o que é produtividade? Produtividade é você dar conta de solucionar seus problemas. Parece que produtividade é produzir mais, produzir melhor. Não, tipo, não necessariamente. Né? Por exemplo, você tá aprendendo música, você tá aprendendo um instrumento
musical, violão, por exemplo. Todo dia aparece um probleminha novo, uma técnica nova, uma música mais difícil. Eu entendo que produtividade é você matar no peito esse problema, por exemplo. E resolver. Eu acho que isso é produtividade. Eu acho que do ponto de vista evolutivo, nós somos altamente produtivos, assim, a gente evoluiu sendo altamente produtivo. Produzir não é necessariamente trabalhar. Então, se você pega lá o Sapiens, todo mundo conhece esse livro, né, do Yuval. Ele fala que há 240 mil anos atrás a gente trabalhava, no conceito mais próximo de trabalho que a gente tem hoje, no máximo 5 horas por dia. O resto do dia a gente passava socialmente engajado e tirava um monte de soneca e fazia música e por aí vai. Eu acho que isso já dá uma dica pra gente do que é uma produtividade sustentável. É você resolver sua vida mantendo sua saúde, digamos assim. Eu acho que esse é um jeito novo de produtividade. A gente substitui o esquema maratonista, que é correr o tanto que você der conta e chegar lá morrendo, e a gente substitui isso por sprints, né? Tipo, velocista. Dou um tiro de 100, descanso. Dou um tiro de 100, descanso. Dou um tiro de 100, descanso. Talvez eu consiga correr 42 km muito mais rápido. Então, tem uma série de estudos sobre isso. Um deles é do Taylor, depois eu discuto ele, que é uma das origens dessa discussão sobre produtividade sustentável. Legal. Essa parte de ser mais produtivo, essa definição da produtividade, principalmente, que você colocou, dentro desse mundo mais contemporâneo, agora atual, sim, que a gente tem algumas discussões relacionadas à forma de trabalho, forma de lidar com o trabalho, forma de conectar com o trabalho, onde que você se dedica em algumas empresas, principalmente as modernas de tecnologia. Sim. Se você dedica e lá dentro você tem infinitas ferramentas para que te deixe ali dentro, para que você teoricamente seja mais produtivo, você assimila isso um pouco mais com essa técnica que você está falando, de você dar tiros de 100, parar e ir para essa área descansar, ou você assimila isso mais como uma coisa mais retórica, do tipo, a pessoa tá ali querendo que você vive a vida ali dentro, por isso que deu todas as ferramentas. Essa é a minha dúvida que eu tenho, porque agora que você mora ali. Como você comentou sobre isso, eu fiquei nessa dúvida, assim, que eu já vi muitas críticas sobre esse processo, falando que é pra você morar lá dentro. Só que ao mesmo tempo também, tendo essa linha do split que você falou, que é de 100, 100, 100, talvez seja uma estratégia boa. Uma estratégia que seja isso, casado, né? Então eu vou falar de duas abordagens. Uhum. Uma é filosófica. Eu tô terminando de ler um livro que chama Sociedade do Cansaço. Eu esqueci o autor, se me desculpem, mas ele é um filósofo, se não me falha a memória, ele é chinês, mora na Alemanha. E esse livro tá passando bem fora dos radares, assim, porque ele não é do mainstream, assim, tá. E aí ele fala que a gente tá numa transição entre sociedade da disciplina e sociedade do desempenho, pra sociedade do desempenho. Sociedade da disciplina, a igreja te falava o que você tem que pensar e como você tem que agir do ponto de vista ético e moral. O seu trabalho, o seu chefe te falava o que você tem que fazer no seu trabalho. A sociedade te falava como é que você tem que viver a sua vida social. Então você, aparentemente, estava bastante cerceado nas suas liberdades, mas o seu tempo vago era seu. Sim. Nessa transição para a sociedade do desempenho, essas coisas mudaram. Você passa a ser seu chefe. Mesmo que você tenha um chefe, você passa a ser o seu principal cobrador. Moral, ético, social, etc, etc. Você se torna autorresponsável. E a gente não tem educação para ser autorresponsável. Não mesmo. Então a gente começa a sofrer, porque a gente nunca vai conseguir ser o que a gente quer ser, né? Então, tipo, eu tenho pós-doutorado, não, mas eu quero um Nobel. Aí eu tenho Nobel, não, mas eu quero agora uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Sabe? Por aí vai. Então, na sociedade do desempenho, você nunca vai estar satisfeito. Então, agora você responde e-mail sábado à noite. E você leva o computador pra cama e você vê uma série lá, faz maratona de Sabrina e depois vai responder e-mail e fazer proposta de trabalho sábado à noite. Você não tem mais os espaços vazios, que eram muito importantes para reflexão e para o seu cérebro descansar, ter espaço psíquico. Então, essa é uma abordagem. Então, quando você tá lá no escritório da Google, por exemplo, e tem tudo lá dentro, em teoria, os caras querem que você não saia dali para aumentar a sua produtividade por tempo inserido no contexto produtivo. Entendi. Essa é uma abordagem. A outra, aí agora, porque não tem resposta fácil, vamos lidar com isso, né? Eu tive uma bloqueio, porque na hora que você tava falando, eu já vi isso e falei, caramba, como assim? Porque eu já vi vários artigos. Então, aí agora, tem uma pesquisadora que chama Barbara Oakley, um monte de gente conhece ela criou um curso que chama Learn How to Learn, é gratuito na plataforma Coursera. Foi a primeira vez que eu esbarrei em como aprender a aprender. Isso mudou muito minha vida. Então, o fato de eu conseguir ler 60... colocar isso no descritivo do episódio, né? Podemos colocar principalmente. Eu vi esse curso já lá. Se eu consigo ler 80 artigos em 2 semanas, eu não tô dizendo que isso é mérito, não. É um sacrifício. Mas é muito porque ela me deu ferramentas para lidar com isso. Então, Learn How to Learn, da Barbara Oakley. E ela fala nesse curso sobre 2 modos no qual o cérebro funciona, que é o focado e o difuso. Quando você tá numa aula, o professor, a professora, quer que você fique 50 minutos absolutamente focado.
o que é absolutamente impossível, porque os estudos mostram que, na média, uma pessoa sem treino consegue manter a atenção até 18 minutos. E uma pessoa treinada, que medita há 40 anos, 1 hora por dia, consegue manter por 27 minutos. Então, uma aula de 50 minutos... Ou seja, nem o dobro. Nem o dobro. Então, assim, o que a Barbara Oakley fala é o seguinte: a gente precisa do modo focado para poder se engajar com os problemas e etc. Mas a gente também precisa do modo difuso para poder acessar um jeito mais profundo de processamento. É como se o modo focado fosse uma memória de processamento de superfície. Ela é bem rasa e ela tem poucos slots de processamento. O modo difuso, que é tipo o inconsciente e o subconsciente trabalhando juntos, tem tipo zilhões de slots simultâneos de processamento. A gente nem consegue calcular isso. Então, quando eu associo o modo difuso e o modo focado e deixo os dois trabalhando pra mim, eu viro tipo uma máquina. Então, por exemplo, eu tô lá processando escrevendo um código e travei num lugar lá, tem um bug, eu não tô conseguindo resolver. Eu tô tentando no modo focado, que tem tipo 4 slots de processamento simultâneo, é muito pouco. Então agora o que eu faço? Eu paro e vou jogar totó. O que eu faço? Quando eu me engajo num problema no modo focado e interrompo, quando eu travo e agora mudo pra alguma outra atividade mais banal, o modo de processamento de fundo, que é o difuso, continua processando aquele problema. Só que ele tem uma capacidade de processamento brutal. Então você tá lá jogando totó, você fala, Eureka. Agora então a Barbara acontece Oakley, muito, né? Pensa, tem uma estatística que fala que a maioria absoluta das ideias criativas que solucionam problemas profissionais não aparecem no ambiente profissional. Com certeza. Naquelas horas assim, né, que você fala, nossa, deixa eu parar o carro aqui, estacionar 1 minuto e anotar isso aqui, senão eu não vou lembrar. Então você tá lá tomando banho e você fala, caraca, era isso que eu tinha que ter respondido. Você tem dando exemplos menores, assim, do que você tá falando, até pra, às vezes você tá tentando resolver alguma questão do tipo, onde que eu coloquei aquilo que eu guardei há 1000 anos atrás? E aí você fica lá focado, olhando. Aí você sai da sua casa e fala, se dane, não preciso disso mais. E aí depois você tá lá no bar tomando cerveja com alguém e você fala, lembrei, agora sim. Aí você vai. Então é assim, com todos os níveis, né? Sim, tem um livro que é o The Power of Intuition, que uma série de psicólogos e pesquisadores, enfim, vão tentar estudar a origem do que a gente entende como intuição. E quem financia esses estudos, inclusive, é o exército norte-americano, para entender esse negócio que eles chamam de tomada de decisão intuitiva. Porque tinha-se essa ideia de que a intuição é tipo ser acesso, um troço metafísico, um portal, uma sabedoria interior. Os caras começaram a pesquisar bombeiros. Aqueles caras que tá na corporação há 40 anos, que vê a casa pegando fogo e fala, entra por tal lugar, sai por tal lugar. E muito rápido os caras, como que você toma essa decisão? Aí o cara falou, eu já enfrentei 800 situações igual essa, eu tenho um acervo muito grande. E os caras começaram a fazer aqueles eletroencefalograma pra ver o que tá funcionando, em qual parte do cérebro, quando o cara tá tendo intuição. E os caras chegaram à conclusão de que a intuição é tipo um super reconhecimento num processamento brutalmente veloz e que ele é feito no inconsciente. Mas eu preciso de ferramentas pra deixar isso subir pro consciente. Então a estratégia é mudar do focado pro difuso. Então eu tô vendo a casa em chamas. Se eu ficar por onde que eu entro, eu não vou ter essa resposta. Se eu paro, respiro fundo e falo, então foda-se, eu vou entrar por onde der. Aí o inconsciente joga, não, velho, é tipo aqui na esquerda, aqui, ó. Onde der, você vai entrar pelo lugar certo. Tipo isso. Tá? Então, e a gente sempre achou que era um trem mágico, e tipo, não, é um tipo super processamento, né? Tipo, quadra-cor, blá, 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 de mais poderoso que a gente tem. Então, isso tá na raiz do que a gente entende hoje como produtividade sustentável. Mudado, focado pro difuso. Então, mais uma vez, você vai passar o dia inteiro lá na empresa. E lá dentro tem bar, café, totó, fliperama. Se por um lado fica parecendo que a empresa quer te manter lá pra você passar mais horas engajado, entenda, essas empresas meio que não te pagam por hora, elas te pagam por produtividade. Então, na verdade, se você chega, resolve todos os problemas em 1 hora e vai embora, ótimo. Não vai acontecer. Mas, tipo, o que elas estão te dando são ferramentas pra você mudar do focado pro difuso. E as principais ferramentas são aquelas que levam pro corpo. Então você tá lá sentado programando. Você levanta e vai jogar um totó, vai jogar um pinball, vai dançar na máquina de dança lá, vai balançar na gangorra. Isso traz pro corpo. E o corpo te ajuda a ir pro difuso. Então, tipo, escovar o dente te ajuda a ir pro difuso. Tomar banho te ajuda a ir pro difuso. Entendi. Tudo que não envolve um raciocínio mais elaborado. É, isso. Colocando isso na prática do meio que a gente trabalha aqui, que é o acadêmico, biólogos e por aí vai. Sim. Tem ferramentas, tem formas de se fazer várias atividades. Eu acredito que, igual você colocou, tem atividades que você tá trabalhando, mas que teoricamente você não tá pensando. São atividades que você faz, como é que eu posso dizer? Automatizadas. Automatizadas, que
são atividades que não exigem que você faça. Vou dar um exemplo do meio biólogo de fauna. Você está esperando anoitecer para chegar e ouvir. O sapo começa a cantar. Sabe começa a cantar. Ou então, na hora que ele começa a cantar, você sabe que você tem que prestar atenção. Aí você vai pro de atenção. Então você sai de 2 atividades ali. Ou você tá, por exemplo, repetindo o mesmo procedimento no laboratório, lá uma pipetagem pela milionésima vez. Exatamente. Então, várias vezes aquela mesma coisa, pegando o resultado e anotando. Só isso, né? E na hora que você sai dessa linha cotidiana e vai pra uma linha focada, dentro do seu contexto de acadêmico, assim, dentro do contexto de produção, tem alguma ferramenta que te ajuda um pouco a moldar isso, no sentido de você conseguir transitar entre essas 2 áreas, ou seja, se organizar, talvez, porque você tem, eu acho que todo mundo, eu tô falando isso porque eu acho que todo mundo tem essas duas funções durante o dia, independente de quem seja. Você faça, assim, concordo. Independente de que seja. E aí você consegue, existe alguma ferramenta que alterna entre isso, porque a maioria das empresas não tem um totó pra você jogar. E a maioria, nem pra você jogar, nem uma academia pra você malhar. Então eu tô tentando trazer um pouco mais pra realidade. Então, uma ferramenta maravilhosa chama Pomodoro, um monte de gente já conhece. É um método de gerenciamento de tempo que quem criou foi um italiano chamado Francesco Cirillo. Chama Pomodoro porque ele usava um daqueles reloginhos de cozinha, que é um tomatinho. E aí o Pomodoro funciona assim. Você pega a sua lista de tarefas, principalmente tarefas, tem um grande volume de trabalho, por exemplo, escrever um artigo, ler um monte de artigo, o que é que seja que você vai fazer, pipetar um monte de coisa, passar o dia fazendo análise química, por exemplo. Pega a sua lista de tarefas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai pegar o seu dia e dividir em blocos de trabalho focado e intervalo. Então, um bloco de trabalho focado vai de 25 a 30 minutos. Então, nesse período, 25 a 30 minutos, você vai silenciar o celular, desligar todas as notificações, fechar a aba do web WhatsApp, fechar todas as abas, fechar tudo. Se você trabalha ouvindo música, você vai pôr o fone. Se você não trabalha ouvindo música, você vai pôr o fone. Porque é um indicativo para que as outras... É tipo um não perturbe. E você vai passar 25 a 30 minutos trabalhando sem parar. Absolutamente focado no que você tá fazendo. Parece muito, mas passa muito rápido. Se segura, você vai querer dar aquela olhadinha assim no WhatsApp. Não olha. Eu juro que passa muito rápido. Aí agora, na hora que o relógio bater, então você programa um relógio lá. Tem vários aplicativos. Tem o Befocused, tem o Strict Workflow, que é uma extensão para Chrome. Então fica lá no seu navegador, é bem legal. Aí na hora que der o intervalo, ele vai bater. Aí agora você tem 5 minutos de intervalo. Não é descanso, é intervalo. Então nesses 5 minutos, você vai trazer pro corpo. Você vai levantar e vai beber água. Você vai levantar e vai ao banheiro. Eu não tô afim de mijar. Vai lavar a cara, não importa. O importante é você fazer alguma coisa com o corpo. Às vezes você levanta e alonga. Estala o pescoço, alonga o punho, você tá escrevendo. Dá uma alongada no punho porque você não vai ter elétrico. Na hora que deu 5 minutos, volta. Mais 30 minutos de trabalho focado. Mais 5 de intervalo. Mais 30 de trabalho focado. Mais 5 de intervalo. Mais 30 de trabalho focado. Mais 30 de intervalo. Então é 25, 5 ou 35, 25, 5, 25, 5, 25, 30. Aí agora é descanso. Você pode deitar no sofá, você pode ir lá na cantina, comer um pastel, o que você quiser. Quer dizer, você gastou 2 horas e meia. Sim. E você conseguiu mudar do focado pro difuso. Então você passa 30 focado, que é o limite do foco. Você tem que gerenciar um pouquinho sua ansiedade nas primeiras vezes que você fizer. 5 difuso. O legal é, no difuso, você continua processando aquela atividade. Só que você tá fazendo outras coisas, bebendo água, lavando o rosto, alongando. Lavando louça. Por exemplo. Vou lá pra cozinha. Então, depois de 2 horas e meia, um ciclo de Pomodoro inteiro dura mais ou menos 2 horas e meia. E eu, assim, não, sem exagero absolutamente nenhum, o Francesco Cirillo não me paga nada pra falar isso. Eu só falo dessa ferramenta porque ela é muito, muito boa. A primeira vez que você fizer, não importa, a primeira vez que você fizer, você vai render o dobro. A primeira vez? A primeira vez que você fizer. Eu tentei já implantar isso há muitos anos atrás, eu conheci essa ferramenta lá em 2010. Mas assim, eu consegui, mas eu acho que falta a teoria e a técnica de como fazer a coisa, falta. Porque pra mim era assim, 25 minutos trabalhando e 5 minutos, sei lá, olhando no WhatsApp. Na época nem o WhatsApp tinha. Mas assim, agora falando em relação a você, o motivo do porquê você faz os 25 minutos e os 5 minutos, isso, que você colocou antes, explicou toda a parte que você tem que sair do difuso, tem que sair focado pro difuso, isso, dessa forma, eu acho que transforma um pouco a técnica mais útil. Até eu vou tentar amanhã, que você tá fazendo. Hoje, na verdade. E não é só pra quem trabalha em laboratório, não. Eu vou citar nomes aqui, ó. Tia Maria Luísa, mãe do Caio Plínio, baterista amigo meu. Ela é professora de português na Escola Estadual Afonso Pena. E aí a gente tava um domingo à tarde lá na casa dela, lá conversando e falando disso. E ela, tipo, uai, dá pra usar isso na aula? A gente falou, uai, tia, as mães dos nossos amigos é tia, né? A tia Maria Luísa, dá, uai. Aí ela usou. Ela explicou pras crianças, perguntou se podia usar, as crianças concordaram. E eles fizeram o seguinte, um período de 20 minutos focado, um intervalo de 5, a aula tem 50 minutos, né? Um intervalo de 5. Mais um período de 20 focado, um intervalo de 5. E são 2 aulas seguidas. Então, mais 20, mais 5, mais 20, mais 5. E esse período de 5 minutos, eles chamaram
chamaram de hora da bobeira. Então Tacava bolinha, brincava pode tudo, de você qualquer levanta, coisa. vai ao banheiro, pode zoar, pode até fazer bullying. Mas só nessa hora. Na primeira vez que ela usou, no primeiro dia que ela usou, num período de 1h40, que são 2 aulas de 50 minutos, ela conseguiu terminar um conteúdo cuja expectativa dela de terminar era de 5 horas. Que isso, Que era uma Nossa. semana de aula. Em E 2 era horas. aluno de quantos anos? Oitavo período? Oitavo período é o quê? Oitavo ano deve estar. Era o nosso 13, antigo. 14. Então, eu tenho que confirmar a idade, mas os dados são esses. Então, pensa, em 1h40, com um pré-adolescente, que é um bicho difícil, Muito difícil. ela fechou uma semana de conteúdo. Isso é um prêmio Nobel. Não é? Aí eu começo a me perguntar, por que toda escola não faz isso, velho? Toda escola tem que fazer. Verdade. Pensa, você terminava Legal o demais. conteúdo de um ano em um trimestre? E aí ia render outras coisas tão importantes quanto, né? É, eu concordo. E aí, pensando nesse lado que você falou de 2 horas, pegando essa área da escola, é exatamente na hora que termina essas 2 horas é a hora de intervalo, de 30 minutos. 15 hoje, né? 20, 15 minutos. Você tem mais 2 aulas depois. Pelo menos eu acho que no processo da aula é isso. Você fazer 3 aulas depois do intervalo. Desculpa, 3 aulas depois do intervalo. E assim, mas então considerando isso, que a gente demora menos tempo para poder chegar no mesmo objetivo, Sim, sem dúvida. a produtividade ela tem mais a ver com a agilidade de executar as tarefas? E também com qualidade. Então, sim, o Pomodoro Porque te ajuda a minha dúvida é, tem mais a ver com a rapidez ou com a qualidade? Porque eu sou uma pessoa lenta. Tá. Sabe? Eu demoro um pouco para poder fazer. Algumas coisas eu faço muito rápido. Outras eu demoro um pouco para conseguir desenvolver, entendeu? Sim. Então, aí eu fico nessa dúvida, assim, porque se a gente consegue focar mais e reduzir o tempo de execução, Então, eu acho que é um equilíbrio, sabe? Se você usa técnica e usa método, você consegue ser mais ágil e mais eficiente e ter qualidade ao mesmo tempo. Então, por exemplo, no mesmo caso do Pomodoro, quando eu concentro todas as interrupções naqueles 5 minutos do intervalo, é a hora que eu vou olhar o WhatsApp, eu diminuo a necessidade de um negócio que a gente chama de mind shift. Porque, pensa assim, cada atividade exige um hardware do cérebro engajado. Então, por exemplo, Sim. eu tô escrevendo um texto sobre neuroquímica. E aí eu paro pra ver um negócio no WhatsApp aqui que é uma necessidade lá da minha casa. Minha esposa falando pra comprar areia pro gato. A atividade que era lá escrever e conectar ideias científicas, etc., usava uma parte do meu cérebro. Quando uma série de processos, né, neurológicos. Aí quando eu vou atender o WhatsApp, eu acesso outros. Alguns são os mesmos, mas alguns são diferentes. Aí agora eu volto. Então, além de perder alguns segundos entre uma atividade e outra, esse processo de alternar entre, digamos assim, hardwares, é exigente. Então, ao longo do dia, depois de muitas interrupções, além de ter perdido muito tempo, você gastou muita ATP, porque mudar de hardware gasta ATP. Entendi. Então, você fica fadigado. Né? demais! Então, se você já Sei tentou ver bem um que é filme com alguém te interrompendo a cada 5 minutos, depois da quinta interrupção, você não quer mais ver o filme. Você tá irritado. Você tá de saco cheio já, velho. Então, quando você concentra todas as interrupções naqueles 5 minutos, você economiza ATP. Olha, você aí, biólogo, reducionista que tá aí fazendo conta de ATP. Você economiza ATP quando você concentra todas as extrações num período específico. Por isso que naqueles 30 minutos você consegue render muito e com uma qualidade muito alta. Não é só porque você não perde tempo com interrupções, você não perde energia metabólica. Então, a qualidade aumenta muito. É a chavinha que tem que ficar virando toda hora, Isso né? gasta. Eu falo por mim, que até a gente até colocou aqui como pergunta, já dando um gancho nessa pergunta, dando exemplo da minha área que é de tecnologia, assim, na verdade todos nós aqui acabam trabalhando o dia inteiro com tecnologia, Sim. né? Não tem como mais fugir disso. Mas eu tinha um amigo meu, um ex-sócio meu lá, de 2010, que ele falava que trabalhar com a internet era a mesma coisa de você tá numa casa de stripper jogando poker. Porque você tinha uma série de coisas que você tinha que olhar, você podia se divertir, você podia fazer vários estímulos e você tinha que trabalhar Sim. naquele lugar ali, Exato. você tentar se concentrar, né? Pegando um pouco no gancho dessa pergunta, essa tecnologia, ela vem ajudando um pouco a criar essas pessoas, essa dispersão, igual você falou, minha esposa mandou uma mensagem no WhatsApp, eu paro e olho. O WhatsApp é uma modernidade, então assim, Sim. antigamente será que isso tem alguma influência? Ajuda, mas você coloca como influência alta ou baixa? Porque ajudar, tudo ajuda. né? Não, então, a internet, o WhatsApp, tudo é ferramenta. Se vai ajudar ou vai atrapalhar, depende do seu... Como você usa, né? Aí tem uma questão que falaram assim, é da disciplina. E aí, disciplina?
disciplina, a gente não pode contar com ela. A nossa disciplina, a nossa força de vontade são extremamente reduzidas. A nossa capacidade de sustentar uma tarefa ou de sustentar uma não tarefa, tipo, não olhar no WhatsApp, baseado na disciplina e na força de vontade, é baixíssima. Eu acho que é um princípio da psicologia, assim, que diz que toda contenção gera compulsão. Então, por exemplo, eu adoro doce. E aí eu começo uma reeducação alimentar, então eu não como mais doce. Ah, tá. Vai chegar fim de semana, eu vou ficar enlouquecido, velho. Então durante a semana você faz sua dieta bonitinha, chega fim de semana você fica diabético num fim de semana. Então, você não pode contar com a disciplina. Eu acho que eu me reconheci dessa vez. Essa pessoa. Vou tomar Coca-Cola só no final de semana. Beleza, 9 litros de Coca-Cola no sábado. No sábado, almoço no sábado. Então o negócio é o seguinte, se eu não posso contar com a disciplina, não posso contar com a força de vontade, com o que eu conto? Com a técnica. Então, por exemplo, o Pomodoro não te põe em contenção porque são tipo 30 minutos. Quando você começar a ficar muito ansioso, pronto, já deu o intervalo, você vai lá ver o WhatsApp enquanto você tá indo ao banheiro, ver o WhatsApp enquanto você tá indo beber água, ver o WhatsApp enquanto você levanta e estala o pescoço. Agora, eu não quero ficar abrindo aba, não quero ficar... Fecha. Pronto. Sim. Criar um hábito vem da sua capacidade de facilitar aquele hábito. Então, por exemplo, eu não quero, mais uma vez, comer doce. Então não tenha. Não compre, né? É. Não tenha em casa, no Porque armário. se tem em cima do seu armário um pacote de cookie do Todd e você olha pra ele todo dia, você entra em contenção. Se não tem, uai. Você acostuma um pouco mais fácil. Você exige menos da sua disciplina. Porque ele tá lá. É só eu pegar e comer. Não pegar e comer exige disciplina. Não ter exige que eu vá no mercado, compre. É mais trampo. É mais esforço, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito como a gente trabalha com evento, né, pela escola, a Felicidade Produtiva e a Bússola 7, a gente faz muito evento no Facebook. Só que o feed de notícias é areia movediça, velho. Você abriu o Facebook, não, só vou ver um trem aqui no feed, pronto, tem 40 minutos que você tá no feed de notícias. Então, por exemplo, a gente usa uma extensão que chama QNewsFeed. Você instala lá no Chrome, ele fecha o feed de notícias. As páginas continuam funcionando, os eventos continuam funcionando, os contatos continuam funcionando, mas some o feed de notícias. Pronto. Então agora você tem só as ferramentas produtivas do Facebook. Sensacional. Que legal essa ferramenta. Eu vi uma outra que você consegue bloquear os sites, eu não vou lembrar o nome dela, você consegue bloquear os sites que você pode acessar, ele te libera tantos tempos, Isso, programa. É o Strict Workflow, que é um Pomodoro, e você tem uma lista que fala assim, enquanto eu estiver no modo focado, eu não posso abrir, aí você põe uma lista lá de site. Omelete, X vídeos, você põe tudo lá. Então, eu nunca bloqueio o YouTube. Por quê? Porque o YouTube é fonte de pesquisa. Boa. Mas aí como é que você faz pra, no modo focado, naqueles 30 minutos, você tá abrindo o YouTube pra fazer uma pesquisa, o que faz você não ver vídeo de gatinho? 30 minutos é fácil, entendeu? O problema é o dia todo. Então, naquele 30 minutos de descanso que eu tenho a cada 2 horas e meia, aí eu vejo tudo quanto é vídeo de gatinho, de cozinha. Tem um canal no YouTube que chama Cooking Tree, que é de culinária, confeitaria coreana. Gente, é lindo. Os bolos, os música, galera. Meu cérebro relaxa. Meu cérebro relaxa demais vendo isso. Então, no meu intervalo de descanso, eu posso ver essas coisas. Fica lá aberto. Se contém durante 30 minutos, é muito de boa. O problema é o dia todo, a semana toda. Então, o Pomodoro te ajuda nesse sentido. Fechando esse bloco de ferramentas, pra poder passar pro pessoal, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre como é o processo da neuroquímica, né? Sim. É mais científico. Quais ferramentas a mais você recomenda no sentido de utilizar ali, né, no dia a dia das pessoas para poder... Você falou nós já falamos aqui já do Pomodoro, que Sim. é a principal, né? Sim. Que a gente vai utilizar, apesar de eu acho que tem algumas atividades que não tem como utilizar. Não tem. Você tá fazendo um brainstorm com uma equipe. Não funciona. Porque na hora que as pessoas entrarem no flow de ideias, o Pomodoro vai mandar parar. Então não adianta. Pra reunião e tal, não adianta. É você trabalhando ali. Que você tá no telefone com o cliente e fala, peraí, só 5 minutinhos? Não tem Não. É mais pra sua rotina, né? É pra rotina, Que tem que ser, acredito que tem que travar nesse sentido, assim, por exemplo, eu tenho minhas tarefas aqui do dia, então demanda também que a pessoa seja organizada pra usar o Pomodoro, também, de uma certa forma, porque você ter as atividades certas que você vai fazer durante o dia, faz com que você consiga se organizar de 25 ou 30 minutos assim. Então, essa é a próxima ferramenta que junto com o Pomodoro eu entendo que são matadoras, que é a lista de tarefas. Se eu tenho que ficar lembrando durante uma tarefa quais são as próximas, eu ocupo os slots de processamento do modo focado. Sim. Então eu perco capacidade de ser criativo na execução de uma determinada tarefa. Quando eu chego e materializo a lista de tarefas, escrevo todas, pronto, minha cabeça está liberada para pensar agora no como e não mais no o quê. Então, a minha última tarefa todo dia é fazer a lista de tarefas do dia seguinte. Por quê? Porque agora eu vou jantar, vou dormir, vou ver série, blá, 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 blá. Não necessariamente nessa ordem. O modo difuso já está processando essas tarefas. Então, quando eu chego de manhã, eu tenho que
daquele momento de descanso mesmo, Isso. né? De que você não vai fazer mais nada relacionado a coisas Produtivo de trabalho naquele dia. Você já faz sua lista de tarefas do dia seguinte. pro dia seguinte. Você termina seu dia fazendo sua lista de tarefas do dia seguinte. Porque aí quando eu chegar lá de manhã, eu nem gastei tempo pensando sobre essas tarefas conscientemente, mas inconscientemente eu estava. Então eu chego lá de manhã, vejo minha lista, não, isso aqui eu achava que era um trem difícil, não, isso aqui é um trem mó bobo. Eu já lembrei onde é que tá, sabe, é isso. Então fazer a lista de tarefas no fim do dia, pra mim, assim, é o que tem mais me ajudado a começar o dia seguinte produtivo. Em vez de chegar, fazer um café, abrir o e-mail, pensar o que eu tenho que fazer hoje, eu já chego e vejo a lista de tarefas, falo, às vezes até mudo a ordem, porque eu ponho a ordem que eu vou fazer as coisas, né? Não, isso aqui que tava pra ser a terceira coisa, eu vou fazer primeiro, porque eu achei que ia ser difícil, não vai ser. E as tarefas que chegam no dia, na hora, no momento, você joga nessa lista de tarefas também, você pega, beleza, e joga lá e termina aquilo. Sim. A minha lista de tarefas tem um negócio que a gente chama de gordura, que são espaços de tempo. Então, se eu acho que eu levo 40 minutos pra fazer uma tarefa, eu separo 1 hora. Porque pode ser que eu leve, de fato, 1 hora. Mas pode ser que, por causa do Pomodoro, eu termine em 25. Então, agora eu tenho mais um Pomodoro pra ajustar coisas. E sempre aparece coisa no dia. O meu sócio, Lucas Veríssimo, é o cara que tem mais ideia por minuto que eu conheço. E é ótimo, e é muito bom ter uma pessoa assim na equipe. Porque ele vai, o que você acha de tal coisa? Posso pensar? Pode. Aí eu penso lá 2 minutos e falo, vamos fazer. Então pronto. Aí já vai pra lista de tarefas. Entendi. Então é muito legal você ter esses espaços, essa zona de manobra. No zoológico a gente chama de zona de manobra, né? O bicho fica lá na exposição, tem a zona de manobra, a sua zona de manobra estratégica do dia, tem que ter. Que massa. E assim, eu acho que foi você mesmo que citou a questão de e-mail, que e-mail sempre vou falar que te torna um pouco improdutivo você ficar olhando e-mail toda hora. Sim. Né? Porque e-mail, o meu não é tanto assim, mas lá na log mesmo a gente vê que tem pessoas que recebem uma quantidade absurda de e-mails. 150 por dia. Por dia e tal. Então, assim, conferir e-mail, responder e-mail e tal. Você reserva um desses 25, 30 minutos, ou encaixa ele nos 5 minutos, ou não. Onde o e-mail entra então, aí? Os 5 minutos de jeito nenhum, porque os 5 minutos é intervalo. E é uma atividade do corpo, né? Eu separo um Pomodoro no início do dia pra olhar e-mail. E eu tô tentando implementar uma ferramenta chamada Inbox Zero, que é zerar os e-mails não lidos. Quando eu comecei a fazer isso, alguns meses atrás, eu tava com 8 mil e-mails não lidos. Hoje eu tô com 669. Tem gente pior que eu. A Juliana, pra você ter uma ideia, respondeu esse ano um e-mail de 2014. É sério. Isso é sério. Isso é real. Então, o Inbox Zero é assim, você separa um Pomodoro de 25 minutos e vê tudo que você recebeu, tudo que tá não lido, tudo, até de 2014. E aí você começa a separar, isso é importante, isso não é, isso é importante, isso era importante em 2014, não é mais, vai pro lixo e tal. Aí, você vai ver que um monte de coisa é importante. Primeiro, com o Inbox Zero, nenhum e-mail vai passar não lido. Isso é muito importante. Aí eu li um e-mail e vi que ele é importante. Aí eu marco ele como não lido. Só que todo e-mail não lido não zera a minha caixa. Então, tem uma outra ferramenta maravilhosa que chama Boomerang, que é também uma extensão do Chrome, que ele faz o seguinte, ele tem 2 funções. Uma eu preciso mandar um e-mail sábado para um fornecedor. Nem fodendo que eu vou abrir meu computador sábado à tarde para escrever e-mail. Então, sexta-feira eu escrevo esse e-mail, abro o aplicativo, a extensão que é o Boomerang e falo, Boomerang, manda esse e-mail para fulano amanhã, 18 horas. Aí esse e-mail some, não vejo mais ele, e na hora que der o horário que eu quero, o Boomerang dispara. Que lindo. Maravilhoso. E outra coisa maravilhosa que o Boomerang faz eu, segunda-feira, tô começando meu Inbox Zero, vi lá um e-mail que é muito importante, mas que eu não vou resolver hoje, eu só vou resolver na quarta. Se esse e-mail ficar lá, não lido, piscando na minha cara, vai aumentar a minha ansiedade. Então eu falo com ele, Boomerang, some com esse e-mail e me reenvia ele quarta-feira, meio-dia. Aí o Boomerang some ele. E quarta-feira, meio-dia, você recebe ele de novo, como se você nunca tivesse recebido. Pronto, você zerou sua caixa de e-mail, ele vem só quando você vai poder, de fato, atender aquele problema, e você zera a sua ansiedade, que gera cortisol e adrenalina. Que bacana. Eu sou meio freak, assim, com o e-mail. Então, todas as minhas caixas são Inbox Zero, tá? Maravilhoso. Tudo zerado. Ficar vendo as notificações, assim, no celular, que ficava a linha vermelha mostrando quantos tem, isso eu nem ativo. Me irrita, assim. Eu também tirei as minhas todas. Não, eu tava vendo esses dias no celular da minha esposa e tava lá, 200, sei lá, quantos e-mails não lidos. Eu falei, como que a pessoa consegue ver ali aquele número? Então, eu sou meio freak com isso. Eu pergunto, porque e-mail realmente me consome
um tempo, assim, eu não consigo. Eu tô olhando aqui agora, tem 5 e-mails não lidos, eu já tô assim, o que é isso? A produtividade, tem que focar. O que é isso? Então, assim, é interessante reservar um tempo pra isso. E, atualmente, também você tá falando do Boomerang, mas atualmente o Gmail, pelo menos, depois de um tempo, porque também tem isso, né? Você passa pelos e-mails, não quer dizer necessariamente que tá zero. Porque muita coisa você só lê e fala, daqui a pouco eu respondo. Então, hoje em dia, o Gmail, pelo menos, tem uma notificação que ele faz, você recebeu esse e-mail há tantos dias e você não respondeu. Ele já te mostra, ele te sobe e-mails que você recebeu, que houve uma conversa, né? Não é qualquer e-mail, mas que houve uma conversa, então ele sobe esse e-mail lá pra primeira posição e aparece essa notificação em vermelho. Você recebeu e não respondeu, você tá esquecendo? Então ele já te avisa. Sim. Isso é maravilhoso, fica a dica que eu não sabia não, muito bom. Gente, eu vou pegar todas as ferramentas que o Arthur tem comentado com a gente, vou colocar tudo lá no post do blog, que é difícil acompanhar. E depois também tem um curso, né, do Felicidade Produtiva, que também fala tudo com muito mais detalhe, com muito mais profundidade. Então, para quem tem interesse de ficar mais produtivo, como todos nós, né, e trabalhar menos, porque de fato é isso. O fato é isso, né? Ser produtivo é trabalhar menos, ter mais qualidade de vida. Se você gasta 8 horas por dia para fazer suas tarefas e começa a terminar com 6, você tem 2 opções. Ou ir para casa 2 horas mais cedo, o que é maravilhoso. Você descansa, vai passar mais tempo com sua família, vai ver a série que tá atrasada, vai ler, vai desenhar, vai fazer yoga, vai fazer o que você quiser. Se você é workaholic e não tem problema, você pode usar essas 2 horas que sobraram para produzir mais, para melhorar os sistemas, né? Tipo, melhorar a sua resposta de e-mail, melhorar os fluxos da empresa. E aí, tipo, essas 2 horas que sobram vão aumentar muito a sua renda, sabe? Se você mexe nos sistemas. São 2 opções. Só uma fala que eu acho importante sobre isso. A gente cresceu com uma cultura de que assim, não leva trabalho pra casa, vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra. Eu não gosto de levar trabalho pra casa. Com isso eu concordo. Mas eu discordo da separação entre vida pessoal e vida profissional, porque eu sou uma pessoa só. Então, eu posso ter uma reunião super importante amanhã, vida profissional. Se eu dormir mal essa noite, vida pessoal, fudeu. Eu não vou estar bem na reunião. Então, essas coisas estão amarradas. Um balanço, né? E se você tá triste no trabalho, você não vai chegar em casa sorrindo. E o contrário também. Exatamente. Você não consegue... Não, fechei, virei a chave aqui, agora eu sou uma pessoa feliz. Tá, ok. Vamos ver. É difícil. Quanto você vai gastar de cocaína por mês pra ficar desse jeito? Exatamente. Então, pegando carona nessa abordagem que a gente está fazendo de questões comportamentais, né, e de ferramentas que nos tornam mais produtivos, assim, o que biologicamente acontece no nosso corpo enquanto nós estamos produtivos? Sim. Por que a gente precisa, o que desencadeia no nosso corpo quando a gente está concentrado, do porquê que é importante levantar, fazer uma dinâmica diferente para depois voltar? Como que o corpo responde? Então, na verdade, eu já vou responder várias perguntas. É na neuroquímica que a felicidade e a produtividade caminham de mãos dadas. Tem 4 hormônios que são os mais associados à felicidade, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. É o que tem em comum com todo mundo lá no laboratório que diz que tá feliz. Né? Tira a intravenosa e vê, tem dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Desses 4 hormônios, a dopamina e a endorfina estão associadas a esses comportamentos produtivos, da seguinte forma. Além de proporcionarem na instância física, tanto a dopamina quanto a endorfina, essa sensação de leveza, de alegria, mas também funcionam como analgésicos. Então pensa, eu vou passar o dia inteiro escrevendo. Isso é muito puxado, a gente não percebe, mas isso é muito puxado pro corpo. O seu corpo interpreta passar mais de 6 horas por dia sentado como doença. Então aumenta cortisol e adrenalina. Quando a sua dopamina e a sua endorfina estão altas, compensa o cortisol e a adrenalina, e você não sofre esses efeitos. Então, você vai sentir menos dor no pescoço, seu olho vai arder menos, sua bunda vai doer menos depois de muitas horas sentado. Além disso, a dopamina é muito importante porque ela é o hormônio que regula o que a gente chama de foco. Quando eu não tô com dopamina, eu não consigo focar, eu não consigo reter a atenção. Então, eu acho que sempre que a gente for falar de ferramentas de produtividade, a gente tem que ver ferramentas que nos ajudam a produzir dopamina. E outra coisa, tanto a dopamina quanto a endorfina participam dos processos de memória e aprendizagem, porque elas atuam aproximando os neurônios, favorecendo as sinapses. Então, quando eu quero aprender uma coisa nova, eu preciso de dopamina, porque senão eu não consigo. Pensa, por exemplo, uma criança que está em idade escolar e os pais estão separando, não é incomum a criança se culpar, em algum lugar ali, né, do subconsciente, se culpar por isso, às vezes até conscientemente. As notas dessa criança começam a cair pra caramba. Aí fala, além de estar dando trabalho em casa, vai dar trabalho na escola, virou vagabundo. Não é isso. A criança tá num processo de angústia, dopamina cai muito, doloroso demais, dopamina e endorfina cai
caem muito, serotonina também cai, ocitocina também cai, porque ela se sente abandonada. Então, ela tá com dificuldade de formar novas redes de neurônio. E por mais que o conceito que você tá tentando aprender seja abstrato, o seu corpo registra conceitos abstratos na forma de conexões físicas, concretas, que são as relações, as conexões entre os neurônios. E sem dopamina e endorfina, eu tô sendo bastante reducionista, mas de forma sintética, sem dopamina e endorfina, isso não acontece. Então, primeiro, se você quer aprender uma coisa, você tem que estar feliz e não o contrário. Essa é uma quebra de paradigma. Então, vamos discutir ferramentas neuroquímicas para produzir dopamina e endorfina. Quando aprender vira obrigação, Isso. reduz a produção de dopamina Perfeito. e dificulta a aprendizagem. Como é que eu faço? Pego uma garrafa de Coca-Cola e coloco do meu lado. Cada um com a sua ferramenta. Obrigado. Então vamos lá. O Pomodoro, quando eu mudo do focado pro difuso e trago pro corpo, a primeira coisa, eu produzo dopamina. Atividades físicas de leve a moderado. O que é leve a moderado? É você quem vai saber. Tem algumas pessoas que fazem 1h30 de spinning é de boa. Eu quase morri. Então pra mim é pesado. Sim. Né? Mas se pra você 1h30 de spinning é de leve a moderado, vai te ajudar a produzir dopamina. Ocitocina nem tanto, só se você estiver pedalando com outras pessoas, né? Um hormônio pró-social. Mas serotonina e endorfina com certeza. E só uma dúvida. Aí, no caso, lá do Pomodoro, na hora que você, depois daquele período focado, na hora que você levanta e vai fazer alguma coisa, você tinha dito que muito tempo sentado, o organismo entende como doença e começa a liberar cortisol. Isso. Então, isso inibe também a produção do cortisol. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Então, o que aconteceu? A gente evoluiu lá nas savanas, a gente não passava muito tempo sentado por um motivo. Tá cheio de tigre dente de sabre, é cheio de bicho que come gente. Ficar muito tempo sentado é perigoso. Você só ficava muito tempo sentado, ou quando vai parir, ou porque tá doente. Então, o seu corpo muda a relação metabólica, muda a sua glicemia quando você passa mais de 6 horas por dia sentado. Adivinha? 99% das pessoas em ambientes urbanos hoje passam mais de 6 horas por dia sentado. Tem uns dados do OMS, eu não lembro se é 2016, mas que falam que passar mais de 6 horas por dia sentado equivale a fumar um maço de cigarro, no que se relaciona a diabetes, doenças cardiovasculares e morte prematura. Então, se você não fuma, mas passa mais de 6 horas por dia sentado, adivinha, você fuma. Né? Porque muda a relação com a glicemia. Fuma e passa 6 horas por dia. Mas geralmente você tá andando, conversando com alguém. Então, olha só, mesmo que você passe mais de 6 horas por dia sentado, se for intervalado, muda. Você não produz cortisol. O problema é se você passa mais 6 horas por dia na sequência. Então, se você levanta a cada 30 minutos e passa 5 minutos sentado, você pode passar 8 horas por dia sentado. Não tem problema. Se você levanta a cada 30 minutos, você tá falando do seu corpo, eu tô saudável. Você tá fragando que eu tô saudável? Então, para de produzir cortisol aí. Sim. Você produz dopamina. E aí tem uma coisa muito louca. A dopamina faz um negócio que a gente chama de ciclo virtuoso da produtividade. Eu tenho lá minha lista de tarefas. Aí a primeira tarefa era responder 10 e-mails. Aí eu li lá, responder 10 e-mails. Aí eu vou responder 10 e-mails. Quando eu volto e dou o check na lista, assim, eu produzo dopamina. Como a dopamina aumenta meu foco, ela aumenta a minha capacidade de me engajar na próxima tarefa. Aí a próxima tarefa era ligar para um cliente. Ficou um pouquinho mais fácil. Aí eu fiz essa tarefa, dei o check, produzi mais um pouquinho de dopamina. Então você começa a virar uma máquina de dopamina. E aí a gente soma isso com duas coisas. Cumprir tarefas, atividades de leve a moderado e ouvir música que você gosta. Não importa se é a Dona Sinfonia, não importa se é Vai Malandra, não importa se é o tema do Guile, né? Tipo, põe isso pra ouvir enquanto você tá fazendo atividades físicas de leve a moderado, porque também aumenta muito a produção de dopamina. Então, tem uma coisa que a gente chama de... A literatura tá chamando de milagre da manhã, que é você pegar, tipo, a primeira hora do dia pra fazer atividades que produzem dopamina. Tipo, caminhar no sol, que também produz muita serotonina e endorfina, ouvir música, meditar, também produz muita dopamina, serotonina e endorfina, porque aí você começa seu dia muito bem-humorado. E o que as pesquisas mostram é que pessoas bem-humoradas têm menos problemas de saúde de curto, de médio e de longo prazo, seja gripe, resfriado, câncer, Alzheimer, Parkinson. Esses estudos têm quase 70 anos, então eles estão acompanhando populações já há muito tempo, o N é muito robusto. E aí tem um estudo muito legal o Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fundou uma fundação, que é a Carnegie Foundation, e eles fazem um monte de pesquisas já desde 1938 sobre bem-estar e felicidade. E aí eles têm um teste, uma pesquisa que é muito longa, feita nas 500 maiores empresas nos Estados Unidos. E aí, quando o funcionário está sendo contratado, entre todas as perguntas técnicas e tal, eles fazem as perguntas assim, ó: você se considera uma pessoa otimista, neutra ou pessimista? Você se considera feliz ou infeliz? Aí a pessoa responde. E aí eles viram que depois de 3 anos, as pessoas que se consideram felizes
felizes e otimistas, depois de 3 anos, têm salários até 30% maiores pro mesmo cargo. Pô, mas o mesmo cargo é o mesmo salário. Como que essa pessoa tem um salário até 30% maior? Os caras recebem todos os bônus, os caras batem todas as metas. Então, a gente acha que os benefícios chegam, né? a gente acha que a gente vai ficar feliz quando eu tiver um bom salário. E o que os caras estão falando desde 1938 é não. Se você for um cara feliz, o seu salário vai ser maior. Você vai entregar mais. Isso é produtividade. Inversa, a né? ordem é inversa. Então, a baixa produtividade, se eu sou menos feliz, provavelmente eu sou menos produtivo. Provavelmente não, sem dúvida. Ainda que você esteja experimentando um pico de produtividade, ele não é sustentável. Você vai sofrer o que a gente chama de síndrome de burnout. O pessoal também chama de síndrome do lazer. Tipo assim, você rala muito de forma não sustentável. Aí na véspera das férias você fica doente. O corpo vai lá e entra em crise, Isso. né? Então, tipo assim, quando você aumenta muito sua produtividade de forma não sustentável, você produz muito cortisol. No início, legal, ok. De fato, aumenta muito sua produtividade. Mas parece que o cortisol tem uns efeitos. Um dos efeitos do cortisol a longo prazo, na verdade a médio prazo, é diminuir a capacidade de resposta do sistema imunológico. Entendi. Então, quando você vai tirar férias, na hora que você dá aquela relaxada, seu sistema imunológico tá um bagaço. Aí agora você pega... Eu lembro que eu tirei férias em 2015, fui pra Argentina. Quando eu entrei no avião, minha garganta inflamou. Tipo. Fechou. Se fosse só o meu caso, seria um caso anedótico, que não vale nada. Mas a gente tem uma literatura muito vasta falando sobre síndrome de burnout. Então... Comigo aconteceu ano passado, eu tirei 1 semana de férias, com um dia que eu comecei a passar mal, fiquei 5 dias. Depois de quanto tempo sem tirar férias? Na verdade, tirar férias de mais de 2 semanas já tinha 2 anos e meio. É isso. Então, essa é uma outra ferramenta de produtividade e também de felicidade. Quem fala dela é o Tony Schwartz. Ele escreveu um livro que chama The Power of Engagement. O Tony Schwartz ainda é treinador daqueles atletas do X Games. Quem não sabe o que é X Games, é tipo uma Olimpíada de esporte radical. É tipo Olimpíada, mas se você cair, machuca, né? Porque é bicicleta, patins, pular montanha com roupa com asa, essas coisas, né? Wingsuit e tal. E aí ele viu que pra sustentar 3, 4 meses de altíssimo desempenho, os caras tinham 4 meses de treino intervalados com 4 meses de descanso. Então, você não para pra descansar quando você tá fudido. Descansar faz parte da manutenção, do processo de manutenção. Sim. Então, em teoria, parece que serve o fim de semana. Você passa 5 dias produzindo e 2 dias descansando. 5 dias produzindo. Então, você nunca vai estar cansadão. Mas não é isso que a gente faz. Fim de semana, se você mora sozinho, é que você vai fazer faxina, cozinhar pra semana, lavar roupa, blá, 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 blá. Se tem gente pra fazer isso pra você, você vai trabalhar. Entendeu? Então, na verdade, a gente matou os espaços de manutenção. Sim. Então, é por isso que essas doenças que estão relacionadas ao estresse, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão, estão aumentando muito. A OMS liberou um Atlas de Saúde Mental em 2017 que fala que a gente tem, em 2017, pelo menos 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Pelo menos. É 1,5 vezes a população do Brasil com depressão. Provavelmente é muito mais porque tem muito caso não diagnosticado. Sim, muito. Com certeza. Isso que assusta, isso é diagnosticado. E depressão é difícil de diagnosticar. Dificílimo! É muito difícil. E aí, a OMS fala que a expectativa é que em 2020, de cada 4 profissionais afastados, 1 vai ser por depressão. É muita coisa. Se você tem uma empresa com 4 pessoas, em 2020, uma vai sair por depressão. Então, tipo, olha que treta que é. Isso tem tudo a ver com felicidade e produtividade, né? Uma felicidade, uma produtividade não sustentada nessas ferramentas neuroquímicas, quer dizer, que garantem uma felicidade cotidiana muito realista, nada de felicidade de Instagram, não, né? Uma felicidade bem realista, é que dão a sustentabilidade para sua produtividade. Então, por exemplo, eu tô trabalhando fim de semana, porque eu tô dando workshop, e não tô tirando folga durante a semana, mas são 2 semanas. E eu tô fazendo corrida de manhã, ouço minhas músicas, como bolo de chocolate 1 vez por semana, entendeu? Eu vejo série fim de semana, mesmo trabalhando, para eu sustentar neuroquimicamente esse processo de produtividade. Daqui 2 semanas, eu vou tirar 3 dias. E na segunda quinzena de dezembro, eu vou viajar, entendeu? Entendi. Então eu não me permito, depois que eu comecei a entender essas coisas, eu não me permiti mais passar um semestre sem uma semana plena de descanso. E o final de semana também mantendo seu final de semana também bem, né? Apesar de que eu dou aula sábado de manhã, e esse fim de semana a gente tá tendo um workshop. Vocês que estão ouvindo aí agora, final de novembro, já foi workshop, desculpa. Mas é tipo, eu me permito dar uns sprints, mas mantendo as ferramentas. Eu fui tentar o concurso do Coltec em setembro, e tinha muito conteúdo pra estudar, e eu chutei o balde. Cara, na véspera do concurso, eu tive doença que eu conheço. Sinusite, rinite alérgica, garganta inflamada, e óbvio, não passei, porque eu cheguei na prova, tipo,
fudido. Eu tentei fazer 2 concursos, pensa, eu dou aula disso há 2 anos, e quando o trem apertou, eu fiz outra coisa. Em vez de, não, escolhe um concurso e foca nele, eu falei, não, eu tô estudando, eu vou fazer todos. Fiz do IFAM, fiz do Coltec, fiz não sei o que, e não passei nenhum, porque era um monte de concurso divergente, eu gastava o dia inteiro pra estudar e abrir mão dessas rotinas de manutenção. Aí me fudi, cara, fiquei fodido. Meu aniversário, 30 de setembro, eu estava fodido. Isso é bom porque a gente pega o Arthur, por exemplo, tá aqui falando pra gente. O Arthur é ninja, ele é professor, ele tem uma empresa que, além de dar os cursos, ele tem que ficar pensando como empreendedor, né? Que tem que lutar pelo pão do empreendedor. O cara faz concurso público, ilustra, joga RPG, o que mais? Vamos colocar. É casado, tem 2 gatos. Importante, é importante. E tem que fazer isso tudo e ainda ler 100 páginas, 100 artigos. 100 artigos em uma semana. 2 semanas, gente. 2 semanas. Não faz isso comigo, não. Então a gente tá falando de uma pessoa completamente produtiva. E assim, essa relação de felicidade e produtividade, como que você atribui, assim, porque, na verdade, acho que até uma pergunta que mistura um pouco da parte filosófica da coisa, né? Porque a gente dá nome às coisas. E associada à parte neuroquímica, porque eu tenho um conhecido, que ele é uma pessoa bem bacana, assim, e ele fala que, e eu concordo muito com ele, do conceito dele de felicidade, que ele fala que felicidade é uma coisa que a gente constrói dentro da gente. E ela não se abala entre alegrias e tristezas ao longo do dia, das coisas que acontecem na nossa rotina, né? Então, como que a gente consegue fazer uma relação, assim, porque às vezes as pessoas pensam em felicidade como alegria e uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu conheci o professor Sigmar Malvese, ele é PhD do Departamento de Psicologia e professor lá da USP. Ele tem um estudo muito longo, assim, sobre felicidade, que é muito legal. E ele chega a uma conclusão que foda, assim, desculpa, é foda, que é tipo, felicidade, nas minhas palavras, assim, né? Mas a conclusão dele é, felicidade é fruto do autogerenciamento, de você gerenciar você mesmo no mundo. Em outras palavras, que ele tá dizendo assim, felicidade, igual sua avó já te falou, antes do Alzheimer, vem de dentro. Não é clichê. Não é clichê nem a pau, né? Tipo, ficou meio batido porque o universo da autoajuda incorporou essa máxima, mas nunca te deu nenhuma ferramenta pra construir essa felicidade dentro pra fora, Sim. né? E aí, quando a ciência começa a estudar o que tá acontecendo no cérebro de quem medita, o que tá acontecendo no cérebro de quem é grato, o que tá acontecendo no cérebro de quem é generoso e tal, a gente percebe que essas pessoas, de fato, têm uma qualidade de vida muito maior. Aí, beleza, vamos entender então neuroquimicamente, fisiologicamente, o que tá acontecendo nessas pessoas. E, em comum, a pessoa que tá meditando, a pessoa que é generosa, a pessoa que é grata, todas elas estão produzindo dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, é um autogerenciamento comportamental que tem um impacto direto na neuroquímica. Porque, olha só, acontece uma coisa e eu fico feliz. Aí me mede, tem esses 4 hormônios. Aí os caras começaram a se perguntar, e o contrário? Se eu fizer coisas que produzem esses 4 hormônios, eu vou ficar feliz? Era uma dúvida, né? A recíproca é verdadeira e entendemos não participei dessas pesquisas, eu só li, mas enquanto comunidade científica entendemos que sim, a recíproca é verdadeira. Inclusive a gente tem um hardware no cérebro, que são os neurônios espelho, que servem pra isso. Muito antes do desenvolvimento da comunicação verbal, a nossa comunicação era toda visual, era toda macroexpressões, microexpressões, etc. E então eu via uma pessoa feliz no meu bando, eu me alegrava. Não aconteceu nada em particular pra eu ficar feliz. Eu vi na expressão desse bonobo aqui do meu clã que ele tá feliz, eu fico feliz também. Então, parece que é uma felicidade vinda de fora. Mas na verdade não. O neurônio espelho ativa um sistema neuroquímico e começa a produz os mesmos hormônios e aí eu experimento a mesma sensação. Então, todas as ferramentas de autogerenciamento partem do que em inglês eles estão chamando de extreme ownership, que é apropriação extrema. É você se assumir definitivamente responsável. Não tem a ver com culpa. Responsável não pelo que acontece com você. Uma pessoa te dá uma fechada, você não é responsável por isso. Mas responsável pelo que você faz com isso. Isso é muito difícil. Mais uma vez, né, pensando lá na Sociedade do Cansaço, que é um livro de filosofia. A gente sempre foi muito amparado, né? Tipo, não, isso aconteceu porque uma força metafísica queria isso, blá, blá, blá. Então a gente se responsabilizou muito pouco pelo que a gente faz com as coisas. Esse jeito de ver o mundo, que é o extreme ownership, essa apropriação extrema, ela é super difícil. Ela extingue esse significado externo às coisas, então é um pouco nihilista, assim, mas ao mesmo tempo ela te empodera demais. Então, tipo assim, uma pessoa fechou meu carro e eu fiquei puto, porque não tem como, você vai ficar puto mesmo, e raiva é normal, e tem que sentir mesmo, e medo, e tudo isso é normal, e quanto mais variado você se permite experimentar seu leque emocional, melhor. O importante é o que você faz com isso agora. É daí que vem isso que o professor Sigmar Malvese chama de autogerenciamento no mundo, e que sua avó chama de felicidade vem de dentro. Então, tipo, uma pessoa me fecha
fiquei puto. Ok, o que eu faço com isso agora? Então, quando eu fico puto, vamos pensar racionalmente, neuroquimicamente. Minha respiração fica cortada, meu batimento cardíaco acelera e meu cérebro interpreta. Esse cara tá puto, vamos produzir cortisol, vamos produzir adrenalina. Aí tem toda uma cadeia neuroquímica. Aí, você sabendo disso tudo, você para e controla sua respiração. Aí seu cérebro tem outro feedback. Uai, mas não tava era pra puto? eu não tava liberando aquele tanto de coisa. Ele mede o pH, né? Porque muda a respiração, muda o pH do sangue e fala, uai, mas esse não é pH de gente puta, não. Eu perdi alguma coisa. Aí ele vai e muda a neuroquímica. Eu tô caricaturizando aqui, mas aí ele muda a neuroquímica. Aí você começa a ficar calmo, sabe? Então, tipo assim, antes de você matar o menino, conta até 10. É isso, é pra você mudar a sua neuroquímica. Eu acho super legal a gente entender isso, porque agora faz sentido. Antes já fazia, você experimentava e de fato funcionava. Mas quando você sabe o porquê, a gente que é muito rebelde, muito racional, então agora eu vou fazer o que minha avó falava pra eu fazer, porque agora eu entendo que é neuroquímica. Beleza. Então, esse é um exemplo, né, de ferramenta de autogerenciamento. Mas tem muitas outras. Então, por exemplo, para produzir endorfina e serotonina, as mesmas rotinas de exercício físico de leve a moderado também funcionam para produzir serotonina e endorfina. Mas eles perceberam, as pesquisas mostraram que principalmente na natureza. Então eles pegam 2 grupos e eles recebem a mesma rotina de atividade física para ser feita 3 vezes por semana. Ou 1 vez por semana, ou 5 vezes na semana, ou todo dia. O N é grande. E aí, um grupo faz na academia, luz artificial, na esteira, o outro grupo faz na rua. O grupo que fez essa rotina na rua produziu muito mais endorfina. O cérebro premia complexidade. Então você chega na academia, o ar-condicionado tá regulando, a luz artificial é sempre mais ou menos a mesma, a esteira tá sempre na mesma inclinação. Você não tem buraco pra desviar, Exato. você não tem que pensar, né, o que você tem que fazer. E tem os cheiros, tem as cores, tem a luz, tem o contraste, e na natureza isso muda. Outro teste que eles fizeram é post-mortem. Abre lá a cabeça de quem morreu no inverno e de quem morreu no verão. E vê que quem morreu no verão tem muito mais serotonina. Então, você tomar sol, além de produzir vitamina D, de fato melhora o seu humor. Então, esse negócio assim, na Inglaterra que tem só 5 dias de sol no ano, né? Tipo, o pessoal é mais frio. Por quê? Porque a pessoa tem menos serotonina, velho. Sabe? Entre outras coisas, tem menos serotonina. Isso também é autogestão da produtividade. Então, eu gosto de correr à noite, porque eu sou muito calorento. Mas quando eu vi esses estudos, eu falei, velho, eu tenho que correr de manhã. Aí eu comecei a correr de manhã e ok. Sabe? E tá funcionando, e tá tudo bem. Ainda prefiro correr de noite. Então, quando eu tenho mais tempo, agora não dá, eu dou aula à noite todo dia. Mas, tipo assim, quando eu tinha tempo, eu andava de bicicleta à noite. Porque a rua tá vazia, minha bicicleta é velha, ninguém vai roubar mesmo. Então, tipo, eu ficava andando de bicicleta à noite porque eu ainda gosto de me exercitar à noite. De manhã o cortisol tá muito alto quando você acorda. Então, tipo assim, é melhor por várias questões, mas é menos agradável, assim, no sentido do humor, acordar bem-humorado, né? Tem gente que acorda bem-humorado e essa pessoa tem algum distúrbio neuroquímico. Mas... Eu acho que eu devo ter, então. Eu concordo, isso deve ter mesmo. Na verdade, eu não acordo com nenhum humor. Eu acordo assim, meio dormindo, assim, literalmente. Talvez seja. Mas isso também são ferramentas de gestão da felicidade e da produtividade, sem dúvida absolutamente nenhuma. Bom demais. Você falou da questão da música, de ouvir música. Então, a gente sempre ouve que pra questão de produtividade, concentração, mas é melhor ouvir uma música clássica. A gente ouve sim. Sim, sempre ouvi falar isso, Discordo. né? Só que, não, ok, eu ouço muita música instrumental e tudo meio, e funciona. Mas eu consigo trabalhar ouvindo outros tipos de música. E ao mesmo tempo, a gente vê que tem gente aqui, nessa mesa... Escreve até errado quando tá escutando a música com letra. Se ela tá ouvindo uma música que tem letra, ela não consegue escrever um e-mail. Então, assim, isso é uma coisa individual ou existe realmente um tipo de música que é melhor para a produtividade, para aumentar a produtividade, ou enfim. Tipo, pra mim é um jazz instrumental, é ótimo pra eu trabalhar, entendeu? Mas se eu escuto alguma música que, principalmente as que eu gosto, com letra, acabou, eu já não consigo fazer mais nada. Tem gente lá na Log mesmo que ouve rock heavy metal. Mas eu tenho uma relação com isso, pegando esse gancho. Eu sou músico, então o fato de eu escutar as músicas às vezes me chama muita atenção pro instrumento, pra essa forma, eu fico prestando atenção em muito detalhe. Normalmente eu coloco as músicas muito lá de antigamente e as mais pesadas que eu conheço, que remete um pouco à minha adolescência, e eu conheço aquelas músicas de cabo a rabo em todos os sentidos, então eu não presto atenção, eu simplesmente vou, e aí eu curto ela assim, de todo formato. Se eu coloco um CD de uma banda nova, que traz um outro conceito e pesado, eu não consigo me concentrar, eu fico o tempo todo aqui, ó, aí eu paro e travo aqui, fico travado. Então eu vou fazer uma autopropaganda, eu escrevi um texto respondendo todas essas perguntas lá no blog, que é o felicidadeprodutiva.com/blog. Então eu escrevi
um texto, se não me falha a memória, 5 motivos pra você investir numa playlist. Então eu vou só resumir. A música que você gosta, sendo bastante simplista, se baseia em 2 parâmetros. Um é cultural. Então o que você aprendeu a ouvir. Tem um negócio do fator de mera exposição, que gera familiaridade e tal. Outra coisa são processos cognitivos. Então pessoas diferentes gostam de músicas diferentes por fatores culturais e por fatores cognitivos. Então tá tudo bem. Então, por exemplo, tentar fazer uma coisa produtiva, ouvindo uma música nova, é difícil porque o seu cérebro gosta de novidade. Então ele vai focar no que é novo. Então você tem que escrever um texto, não vai tentar ouvir um álbum novo de uma banda que você gosta. Porque você vai ficar focado na novidade. E você não vai conseguir produzir. Independente da música que você gosta. A música que você gosta, independente de qual seja, tendo letra ou não, te ajuda a produzir dopamina, que aumenta o foco. Então, ouvir a música que você gosta te ajuda. Agora, aí vou entrar numa outra área e não quero entrar muito, não. A gente tem um negócio que chama linguagens simbólicas e preferenciais. Você pode ser uma pessoa essencialmente visual, auditiva ou sinestésica. Se você é uma... Esse é um ótimo tema para um podcast. São linguagens tanto de input quanto de output. Se você é uma pessoa auditiva, fudeu. Se tiver letra na música, é só que você vai conseguir prestar. E outra coisa, os estudos mostram que pessoas com treinamento musical têm uma relação diferente com música. Então, mais uma vez, se você tem treinamento musical, sim, você vai ficar fritando. Nossa, esse arranjo que esse cara fez. Nossa, que trem maravilhoso. Então, mais uma vez, você vai ter que testar o que funciona pra você. Independente do que funcione pra você, tem gente que ouve música mais pra diminuir a distração dos ruídos externos. Uhum. Você pode usar ruído branco. Os white noises, que é tipo barulho de cachoeira, barulho de chuva. Tem o pessoal o pessoal gravou o som de dentro da ISS, Estação Espacial Internacional. É tipo um som assim do eu fico maluco, cara. E aí você põe isso. E quando eu tô com muita dificuldade de concentração, porque tá tendo obra no prédio do lado, eu ponho esse som, que é tipo super grave, você sente ele de forma muito visceral, você vira uma máquina, velho. Pode ter tiroteio no cômodo do, sabe, filme, assim, que tá um trem numa biblioteca, um monstro lá e alguém, o bibliotecário, fazendo alguma coisa. Se você estiver ouvindo um white noise grave, é isso que vai rolar. Então, de fato, é muito difícil não focar quando você tá usando isso. Aí tem algumas coisas que eu já ouvi falar, mas eu nunca testei, que são os bineurais. Sei que existe, mas nunca testei. Mas aí você tem que ter um fone bom, porque é estéreo. Isso aí é importante também, esse fone bom aí faz toda a diferença. Assim, não sei pra todo mundo, mas pra mim. Eu achava que era preciosismo e eu usava um fone que eu ganhei no avião. Nossa! Aí há umas 2 semanas atrás eu comprei um fone. Não vou fazer propaganda não, mas é JBL. O mais baratinho é tipo R$59,90, assim, o fone. Véi. É outra coisa. Você ouve a música dentro da sua cabeça, é uma delícia. É uma delícia. Ouvido, e te incomoda muito menos. Suas células ciliares do ouvido, elas te agradecem. Né? Eu uso, falando sobre música, agora que já entrou, assim, eu uso, o Felipe comentou aqui, mas é uma coisa que é muito interessante. Essa parte que você falou de comportamento com música, eu uso a música com vários sentidos. Primeiro que eu tenho muito problema de foco. Eu sou um cara que, eu sou muito auditivo. Então qualquer coisa que acontece no ambiente, se eu tiver de costas igual, eu agora trabalho de frente pra parede, eu pedi, porque eu não quero ver as pessoas, porque isso me tira o foco. Porque se a pessoa passa a ver a frente, eu faço assim. E fico vendo do nada, e passou. E eu tenho um problema com a audição, porque assim, qualquer coisa que acontece no ambiente, eu fico prestando atenção. Então eu uso a música pra poder me tirar do ambiente. Então eu até falo, eu vou entrar no meu mundo. E e aí tem diferentes formatos de música da qual eu quero fazer mais produtivo, dependendo da produção que eu vou fazer. Se tá num momento muito punk da deadline, se eu preciso ser produtivo no nível master, eu coloco o mais pesado que eu conheço. É a minha forma, aí eu coloco, mas sempre nesse mesmo processo que você falou, tendo uma relação com a música, como eu tenho uma relação com a música desde muito tempo, eu sempre coloco uma música que remete um pouco àquela parte da minha adolescência, que é uma coisa que dá meio que uma nostalgia. Sim, entendi. Um comportamento mais tranquilo, e que eu conheço aquela música como eu escutei, porque na minha adolescência eu escutava um CD durante até fazer um buraco, então eu sei as falas, sei todos os formatos, quando chega, então aquilo não é novidade pra mim, então vai tudo certo. E aí eu produzo até infinito. É uma coisa interessante, assim, até por curiosidade, mas, por exemplo, tem um CD do Iron Maiden do Rock in Rio, que quando eu comecei a tocar bateria, era o CD que eu mais escutava. Na época a gente tinha um Discman, e aquele CD, ele realmente, literalmente, ele quase furou. E eu não consigo, hoje em dia, eu escutei tanto aquele CD que eu não consegui escutá-lo mais, tanto que eu enjoei dele. E toda vez que eu preciso produzir muito, eu só escuto ele, porque é o CD que eu tenho total controle sobre ele. No entretenimento, na sua casa, você não ouve ele, não, nem a pau, de jeito mas nenhum. Pra produzir, sim. Pra produção é o que, essa semana mesmo, que pra quem tá ouvindo agora já passou, né? A gente colocou a loja virtual da Log no ar. Eu só escutei
escutei ele da semana retrasada até hoje, eu não aguento mais escutar ele. Mas assim, porque eu precisava colocar no ar, então eu só escutei ele pra poder ficar focado. Então tem essa relação com a música, é muito engraçado. Agora, teve uma época que a Ju colocava música de mantra pra diminuir a nossa agitação. Sim. Eu não conseguia, porque é um ambiente totalmente diferente pra mim. Então se eu tiver... Não é familiar. Não, então... se eu começo a escutar na hora que tá lá, eu fico assim, o tempo todo lá na música. Mas agora... E é repetitivo, né? Normalmente é uma música que ela tem uma linha repetitiva, dependendo da música. É pra isso que serve, inclusive. Tem que ser repetitivo. E aí eu entro em transe, assim, fico lá naquela linha de repetição, naquela linha de repetição. E aí eu não produzo. É diferente. A música tem toda essa relação. Agora você falou sobre esses sons, eu não gosto muito dos sons de natureza, etc, porque eu não me acostumei com isso, porque é novidade, querendo ou não, o passarinho canta, é diferente. Mas eu não pensei esse som interessante, que é um só, que é... Os white noise são muito bons, porque ainda que você nunca tenha ouvido, como é uma coisa só, em 1 minuto você tem familiaridade. Aí pronto, aí desembola. É bem legal essa parte. Pô, dá pra falar, a pergunta do Felipe foi complexa. Dá pra falar 1 hora. Vou responder errado. Vai. Vai, tem Então, com tudo isso que a gente falou, visto que, né, o ano tá acabando, Natal tá chegando, 2019 já tá aí, é só piscar que ele chega. Janeiro é um ano de felicidade pra todo né? mundo. Janeiro, é sempre, final de ano é sempre aquele ciclo mesmo, né, que a gente reflete sobre tudo que passou, o que a gente quer melhorar, o que a gente conquistou, o que a gente não conseguiu conquistar, o que a gente quer fazer de diferente. Sim. Né? Aí, assim, qual que é a dica que você dá para quem quer ser um pouco mais produtivo, para quem entra nesse espaço de reflexão, para entrar com 2019 um pouco melhor, conseguindo atingir as metas, né? Sim. Então, a dica é baby steps. Tudo que você quiser fazer de passinho bem curto, assim, por um motivo. Nós já entendemos que o nosso cérebro aumenta a minha produtividade na medida em que eu realizo tarefas. Porém, se eu ataco uma tarefa e não realizo, eu fico angustiado e produzo cortisol e adrenalina. Fico frustrado, né, etc. Então, tá lá, 10, 9, 8, você tá lá no Réveillon, virada do ano, e você começa a repensar tudo que você quer fazer em 2019. E aí você escolhe, não, a partir de dia 10 de janeiro eu vou correr 5 km por dia. O seu cérebro vai rir, velho. Porque o seu cérebro tem um mecanismo de feedback que ele mede, digamos assim, tô sendo tosco, né, mas a factibilidade da meta. Aí ele vai te falar assim, na cara dura, velho, 6ª vez que você põe isso na lista, desde 2010 que você fala que você vai correr, deixa de ser mentiroso. Aí você não produz dopamina nenhuma, você fica frustrado. Agora você fala, não, a partir de semana que vem eu vou tentar andar. Vou andar 2 quarteirões. Todo dia, 2 quarteirões. Seu cérebro mede 2 quarteirões e fala, ó, isso eu até já fiz. 2 quarteirões até que é de boa. Aí você vai, anda 2 quarteirões, dá o check, produz dopamina, porque é uma atividade física leve e porque você cumpriu uma meta. Aí agora seu cérebro, 2 quarteirões foi de boa. Vamos 3 semana que vem? Vamos. Aí você passa, entendeu? Então, talvez no fim do ano você esteja correndo 5 km de fato, mas foi um processo que durou 1 ano. E você sempre usou o reforço positivo de cumprir tarefas pequenas. Então a dica é, o que quer que você queira fazer, pica num monte de passinho. Eu quero ir pra Disney no fim de 2019, ou fazer uma viagem internacional qualquer. Vê quantas metas menores compõem essa meta. E aí você vai fazendo cada um. Então, tipo assim, tirar o visto é uma tarefa. Pesquisar negócio de viagem, aí você começa a ver foto. E dentro da neuroquímica do comportamento, tem uma fala que fala assim, que é a expectativa do enjoy, da diversão, é maior que a diversão. O seu cérebro é viciado em expectativa. Então você tá ali escolhendo qual parque que você vai, qual que é a empresa, e o que você vai trazer pra sua mãe, você já começa a curtir, a viagem já começou. Isso aumenta muito o reforço positivo pra você cumprir as metas que tem a ver com ela. Que às vezes são metas mais difíceis, guardar dinheiro e por aí vai. Então, pega a sua meta, em qualquer que seja, e pica ela num monte de meta pequena. Não importa o que você estabeleceu. E ter disciplina, né? Não precisa ter disciplina, usa técnica. Se você tiver disciplina, você lascou. Por exemplo, como que eu vou reservar dinheiro por mês? Eu preciso de ter disciplina. Não, põe depósito programado. Poupança, você pode pôr depósito programado em poupança. Tipo, todo mês ele vai tirar R$100 sem te falar nada. Um mês você fala, eu tinha um dinheiro pra comprar uma cachaça aqui. Não acabou. Tá mais. Já foi reservado pra sua viagem. Ok. Já foi, né? Se for disciplina, não, todo dia eu vou lá e vou depositar. Mas não vai. No 3º mês você não vai. Você pode chegar fazer uma conta, poupança num banco aí que não cobra taxa,
quebra o cartão, sabe? Corta ele todinho e joga ele no lixo. E mas eu digo acabou. disciplina no sentido de, tipo assim, se eu quero, sei lá, vamos colocar lá que eu quero correr 5 quilômetros. Tá. Eu vou começar correndo 2 quarteirões. Isso. Ó, vou começar andando 2 quarteirões pra começar a trotar, pra depois começar a correr. Isso. Mas se eu começo fazendo isso durante uma semana e nas outras eu não faço nunca mais... Sim. Então, tem uma coisa que substitui a disciplina que chama propósito. Por que você quer correr 5 km no fim do ano? Entendeu? Eu quero correr 5 km no fim do ano porque eu fiz um check-up esse ano e meu coração tá fodendo. E se continuar desse jeito, eu morro em 2020. Entendi. Então ressignifica a palavra disciplina, né? Exatamente. Então você acorda de manhã e fala, não, que preguiça, hoje tá friozinho, não vou correr não. Aí tá o exame médico, do lado da sua emoldurado do lado da sua cama. Não, vou sim. Entendeu? Disciplina, caralho, você não pode contar com isso não. Exatamente, eu tô nesse nível aí. Tem que ser na base da porrada, sempre. Gente, e pra quem, né, quer se tornar mais produtivo e sentir isso na pele, né, o quanto que isso traz felicidade de fato também, né? O Arthur tem o curso, né, Arthur? Isso, nós temos uma escola chamada Bússola 7, mas na verdade esse nome só assina o documento. Se você for procurar a gente nas redes sociais, é Felicidade Produtiva. Então no Instagram, no site, né, felicidadeprodutiva.com, eu e o Lucas Veríssimo, que é o meu sócio, nós estruturamos esse conteúdo na forma de um curso online. Dura 4 horas e meia, então você tem 12 meses para fazer 4 horas e meia. Ainda tem uma gamificação que te ajuda a se engajar e gerar dopamina e ajudar você aí a cumprir as tarefas, etc. Onde a gente fala sobre pelo menos 10 ferramentas para produtividade, pelo menos 10 ferramentas para felicidade e 10 ferramentas para comunicação. Por quê? Porque a gente entendeu que a comunicação é um fator de estresse no cotidiano, seja dentro da sua família, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho. Então a gente estudou muito facilitação e comunicação não violenta para te amparar, porque quando os seus processos de produtividade e felicidade começarem a avançar, e se você fizer certinho, de fato as pessoas vão querer entender o que tá acontecendo. Então se a sua comunicação estiver boa, você consegue levar isso pra sua equipe, levar isso pra sua família, sem ser violento com ninguém. Sim, levar pra vida mesmo. É. E ser multiplicador. Então procura a gente tem workshops presenciais, a gente tem processos em company e a gente tem um online pra você fazer lá na sua escola, onde você quiser. No www.felicidadeprodutiva.com.br tem o blog também, que tem vários artigos legais, eu tô aqui acessando nesse momento, que é felicidadeprodutiva.com.br/blog. Além disso, segue o Arthur no Instagram também. Tem o Instagram Felicidade Produtiva, que é bem legal. O Arthur e o Lucas, eu sigo, eles sempre fazem lives lá, falando, conversando, respondendo perguntas. Também. Mas é bem legal também, pode seguir. E o Arthur _Arte_ Correia. Isso. O Instagram também. Arthur, só agradecimentos. Imagina. Foi sensacional como sempre. É muito bom ter você por aqui, falando um pouco dessa área ainda que é tão interessante. Nós ficamos aqui como aluno, né? Eu tô ouvindo. E sua felicidade é contagiante. Você fica contente. Não, eu gosto muito de falar de ciência. Carl Sagan, Neil deGrasse, né? Essa galera, assim. É muito bom fazer parte, né? Desse grupo. Queria agradecer mesmo. E volte mais vezes, né? Agora nós estamos terminando a temporada, mas ano que vem ainda tem mais 12 episódios já confirmado. Spoiler. Sim, já tem o de RPG marcado pro ano que vem? O RPG eu não sei, né? Vamos ver. A gente vai conversar. A gente vai conversar mês que vem. E aí... A gente tem que jogar na pauta do financeiro, né, A gente comunica. Lá em Sorge. A gente comunica. Mas enfim, obrigado mesmo. Foi um prazer tê-lo por aqui. Todo meu. E obrigado também, Ju. Obrigado por ter feito parte desse projeto. Agora, em dezembro, nós temos o último episódio. Nós vamos fazer um levantamento do que aconteceu, né? Isso. No final. Mas foi bom ter aí durante 11 meses. Eu tô despedindo do temático aqui agora. Na verdade, a gente vai fazer a retrospectiva, né, em dezembro. Eu só tenho a agradecer. Foi um prazer enorme, como sempre. Fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de conversar com você e também de poder passar isso para tantas pessoas que nos escutam. E a gente tem esse propósito. Sim, maravilhoso. Né, de ser informativo sem ser de uma maneira muito formal. Sim. Né, mas que a gente leve conhecimento para as pessoas. Aumentando a produtividade. Obrigado, Felipe, também. Fez parte desse... Eu acho que entrou em qual episódio? Foi no 5? No 4? Entrei no
4. Eu acho enfim, que foi, não lembro. Praticamente o ano inteiro com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo também participar esse ano. Agradeço o Arthur também, a participação dele é ótima aqui, tanto que ele já vai virar recorrente. já tá pensando em temas. A pressão. Ano que vem já tem uns 2, 3 temas para Arthur participar. Na Log já vai ter o curso de felicidade produtiva. Isso, então foi muito bom. Muito obrigado a todo mundo que ouve e a todo o pessoal da Log também. Obrigado então, você tá ouvinte também, que escutou a gente. No dezembro vai ter um episódio, vai sair na semana de Natal, entre Natal e Réveillon, mas a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, tudo que a gente falou, quais foram os programas. Além de ter alguns comentários nossos, também a gente vai fazer algumas reprises também, de algumas coisas interessantes que foram faladas, e confirmando que ano que vem já tem mais uma temporada confirmada. Esse ano foi super legal, foram muitos episódios aí durante esse tempo. Vamos aprendendo a construir o Bionote. Ano que vem vai ter um formato diferente, vai ser bem mais interessante para você. E também gostaria de lembrar que esse mês, depois de 8 anos, a loja completou 8 anos em novembro, a gente fez um grande presente para todos, que foi colocar uma loja virtual no ar. Foi super legal o processo, a equipe se dedicou bastante, todo mundo se esforçou muito, e com muito orgulho a gente agora tem essa loja, www.lognature.com.br, que é a mesma log, só que mais simples, mais ágil, mais fácil, certo? Exatamente. Foi muito bom. Então acessem lá, e tem várias promoções acontecendo, porque agora em dezembro tem uma super novidade. O Felipe pode falar melhor, mas ele preparou um super lançamento para você que é biólogo e quer dar um presente para todo mundo da sua família, para você mesmo, para quem você quiser, que é a linha de produtos lifestyle que vem com temáticos, né? A gente vai lançar agora em dezembro, então uma linha de produtos desenvolvidos e produzidos pela Log, que vai ser uma linha de lifestyle, então a gente vai ter caderno, uns bottoms. A gente pegou 3 projetos que a Log já tem uma parceria, já faz um patrocínio, que é o projeto On Safari, né, das onças do Pantanal. Temos também uma parceria com o Carnívoros, no projeto Lobos da Canastra, que é para o lobo-guará, e com o projeto Arara Azul, da proteção da espécie e de outras espécies de psitacídeo, e a linha de lifestyle vai seguir a temática desses 3 projetos. Então a gente vai ter uma linha de lifestyle da onça pintada, uma do lobo-guará e um da Arara Azul, e parte da verba adquirida com a venda desses produtos vai ser doada para os projetos. Então tem 10%, tá, gente? Tem uma doação aí pra gente tentar retribuir também um pouco de tudo que a natureza nos dá, né? E proteger aí as nossas espécies. Tá bem legal, e o lançamento vai ser agora no início de dezembro, pro Natal aí todo mundo já poder receber. Vai ser super bonito, tá maravilhoso. Tá lindo mesmo. As peças estão lindas. E vai ter kits, né, de presente, vai ser bem legal. Isso mesmo. Então acessem lá, gente. Já fica de olho, porque no Instagram, log_nature, a gente sempre posta algumas informações sobre isso. No Facebook também, Log Materiais. E no LinkedIn, Log Nature. E aí vocês podem seguir a gente nas redes sociais, que está sempre atualizado. E quando sair, a gente vai postar em todos esses locais. Exatamente. Certo? Obrigado a todos pelo 11 meses de programa. Parabéns, muito bom. E agora nós vamos fechar em dezembro a última gravação, só fazendo um review de tudo. Obrigado, gente. Até mais. Até mês que vem. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.